governo Trump, especialmente nesse segundo mandato, ele é extremamente mais protecionista do que ele foi no primeiro mandato, né? E isso tem uma razão econômica. Há muito tempo a economia americana vem perdendo competitividade no cenário internacional. Então, só para vocês terem uma ideia, final da década de 90, a déficit comercial dos Estados Unidos era em torno de 350, 400 bilhões de dólares, e agora subiu para mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Então, claramente tem uma perda de competitividade da economia americana, e é por isso que o Trump vem com essa série de tarifas que ele começou a partir de abril do ano passado sobre vários países. No caso específico brasileiro, né, é até bom a gente recuperar aí esse histórico, né? A gente recebeu uma tarifa de 10% em abril do ano passado, e aí há um ano, em junho para julho, o Trump veio com essa tarifa adicional de 40% sobre a economia brasileira, com uma série de alegações. E essa investigação, que foi concluída ontem, ela tem uma série de fatos que são trazidos que não tem grande cabimento em relação àquilo que a legislação americana pressupõe que seria uma prática desleal de comércio. Então, na verdade, o órgão de comércio americano, ele pegou uma série de argumentos que vão desde o PIX ao desmatamento, a questão de pirataria, corrupção, fez ali um catadão de argumentos e impôs essa tarifa à economia brasileira. Mas o governo brasileiro tentou várias vezes, sucessivas, até não é verdade, na minha opinião, essa argumentação aí do Marco Rubio sobre essa postura do governo brasileiro, porque não só o governo brasileiro tentou, pelas vias diplomáticas, reverter essa situação, como o próprio setor empresarial brasileiro apresentou várias manifestações contra-argumentando, rebatendo, trazendo dados, mas nada disso surtiu efeito. Então, na verdade, essa sobretaxa que está sendo imposta ao Brasil, ela é um misto de uma postura protecionista do governo americano, combinado com uma discriminação em relação à economia brasileira, e isso a gente não pode descartar que tenha realmente um fator político envolvido nessa decisão do governo americano. Professor, tem alguns momentos de manifestações do governo americano que deixam claro, em que fica mais clara a motivação por trás dessa sobretaxação, né? Tanto essa motivação mais macro dessa política protecionista que está se aplicando a diferentes países, né? Quanto a motivação específica com relação ao Brasil, e essa sim mista de questões políticas e econômicas, né? Quando a primeira taxação aconteceu lá em abril do ano passado, o próprio Donald Trump fez um comunicado, uma carta, enfim, declarando que, olha, entre outras coisas, é por causa do processo que está acontecendo contra Jair Bolsonaro. Não era ipsis literis, mas ficava muito claro que era sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal naquele processo da trama golpista. Ao longo do tempo, este pedaço da argumentação foi dando lugar a argumentação econômica que já estava nesse comunicado, mas que foi se sobrepondo a essa questão do processo, né? Então, a questão das Big Techs, a questão do PIX e aí outras coisas de etanol, de outros setores da economia.
Durante algum tempo, foi se concentrando na parte econômica esse debate. O presidente Lula faz, então, a visita dele em março deste ano ao presidente americano, e tudo indicava que estava novamente bastante concentrado nos acordos possíveis de economia, de setores que estavam ali tentando encontrar um equilíbrio, uma brecha. E, de repente, quando o Marco Rubio se coloca como protagonista nesta negociação, então vai para a seção 301, para o escritório de comércio americano, e o Marco Rubio, embora fale, não, isso daí é o Jameson Greer, não é comigo, mas ele começa a se manifestar mais frequentemente sobre a relação com o Brasil. E aí sim, a gente volta a um tom bastante político das trocas, né? Então, quando a gente olha a manifestação do Marco Rubio, embora ele fale que o governo brasileiro, o presidente Lula, né, ele personifica, o presidente Lula não agiu de boa fé nas negociações, né? E colocou seu ego à frente. É um tom muito político e não dá muitos detalhes do que faltou para essa negociação ficar menos desequilibrada. Eu fiz essa introdução para chegar à minha pergunta, que é: hoje, no saldo dessas etapas de taxações que você também descreveu, é possível dizer se o governo americano tinha razão em algum desses campos, se realmente o protecionismo histórico brasileiro de vários setores entregou o argumento para o governo americano, ou nós estamos diante de um momento em que a decisão foi, sobretudo, política? Bom, acho que essa sua pergunta, ela gera uma reflexão aí do lado econômico e do lado político, né? Quando a gente olha do lado econômico, os argumentos que o órgão de comércio americano, né, o USTR, ele trouxe, não são elementos convincentes, né? Porque, como eu falei, ele fez um catadão de argumentos que muitas vezes nem esbarram na questão comercial e muitas vezes e com uma fragilidade técnica que é incompatível com a própria tradição que esse órgão tem. Então, a gente sabe que esse órgão que leva adiante investigações sobre supostas práticas desleais do comércio, obviamente, ele defende os interesses das empresas estabelecidas nos Estados Unidos. Então, ele já tem um viés protecionista, mas tradicionalmente, eu fiz uma dissertação de mestrado em economia, analisando especificamente essas investigações, isso lá atrás, né, na década de 90 e início dos anos 2000. E eram investigações muito técnicas, que traziam argumentos, que faziam comparação de custos das empresas lá e aqui, que faziam comparativos com terceiros países, né, que ofertavam aqueles produtos. Então, quando você olha investigações dos Estados Unidos contra, por exemplo, o aço brasileiro, por mais que tivesse ali um componente protecionista, né, que o aço brasileiro em alguns segmentos era mais competitivo do que o aço americano, e eles não se conformavam com isso, eles faziam uma investigação que era uma investigação técnica, que tinha dados, que tinha elementos muito concretos a respeito disso. A gente podia questionar a metodologia, mas, sem dúvida nenhuma, era uma avaliação técnica. Quando você olha a investigação agora, né, e você lê lá aquelas centenas de páginas, e você espreme, são argumentos de retórica. Não tem praticamente nenhuma série de dados que é apresentado para mostrar, por exemplo, como que o desmatamento ele prejudica o agro americano e favorece o agro brasileiro, que era um dos argumentos. Ou para demonstrar como que, por exemplo, o PIX
gera uma vantagem para as empresas estabelecidas no Brasil em detrimento das empresas americanas. É tudo uma questão muito de retórica, de argumentação, que é muito raso. Então, sob esse ponto de vista, sem dúvida nenhuma, a investigação ela se pauta a defender de forma escancarada alguns setores da economia americana que, como eu disse, vem perdendo competitividade no mundo nos últimos tempos. Então, do ponto de vista econômico, é uma investigação frágil, a meu ver. Do ponto de vista político, novamente a gente vê como que essa decisão ela vem sendo instrumentalizada, porque e isso também reflete uma perda de governança nas questões multilaterais do mundo hoje. Porque com a falência da Organização Mundial de Comércio, o Brasil não tem nem a quem recorrer. Então, os Estados Unidos abrem essa investigação, trazem uma série de alegações, o governo brasileiro tenta rebater, as empresas brasileiras tentam rebater, trazendo argumentos. Empresas americanas que compram produtos brasileiros também tentam rebater e nada disso é levado em consideração. Tanto que a decisão que saiu ontem é praticamente a mesma decisão tomada um mês atrás, né? Não, mesmo tendo audiências públicas, mesmo tendo coleta de argumentação, tudo foi desconsiderado. Então, é um processo também político, essa tomada de decisão, e que tem porque a gente não tem nem a quem recorrer, alegando que essa investigação ela foi viesada para um lado, seja do ponto de vista econômico, da defesa de interesses de empresas americanas, como as Big Techs, como as empresas de cartão de crédito que estão sendo prejudicadas pelo PIX, né? Mas quanto do ponto de vista político dessa decisão que vem agora a poucos meses da eleição e que vai ser um tema do debate entre o governo e a oposição. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. Um olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes Premium.